Queridos amigos ouvintes, saudações fraternais. Queremos iniciar hoje a gravação de uma série de estudos sobre o tema como lidar com seus sentimentos e as suas emoções. Estamos passando por tempos difíceis. E se em tempos normais já passamos por crises emocionais, quanto mais quando estamos passando por situações de privação, como acontece agora na pandemia. E vamos considerar nessa série o nosso relacionamento com Deus. Vamos tratar da causa e não só do sintoma do problema, e lembrando sempre que nosso padrão de avaliação das emoções é sempre o que a palavra de Deus ensina. Como se originam a maioria dos conflitos? Sabemos, pela própria Bíblia, que as reações são muito diferentes entre uma pessoa e outra. Por exemplo, José passou por privações e injustiças durante 13 anos da sua vida e jamais vimos ele amargurado. Porém, outras pessoas passaram por muito menos provações e ficaram profundamente amargurados. Onde está a razão disso? Vamos ver, então, 3 motivos principais que nos levam a ter crises muito grandes quando passamos por situações muito difíceis. O primeiro é o desconhecimento do propósito de Deus. Muitas vezes esquecemos que em todas as provações existe um propósito da parte de Deus. As provações não somente vêm por causa de homens maus, mas vem também da parte de Deus. Em segundo lugar, muitas vezes temos dificuldade de aceitar os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Em terceiro lugar, muitas vezes não cremos no poder de Deus para solucionar as situações. Vamos meditar um pouquinho sobre esses 3 itens. Em primeiro lugar, em cada problema há um propósito divino. Quando nós olhamos apenas as circunstâncias e avaliamos tudo como sendo apenas uma questão entre uma pessoa e outras, ou mesmo o nosso estado íntimo, ou questão de doença, assim por diante, vai ser difícil de aceitar o que está acontecendo. Porém, quando vamos considerar que acima das circunstâncias existe um propósito divino, então sim, vamos poder aceitar e passar de uma forma muito melhor os tempos difíceis. Nós temos um exemplo muito claro disso em Deuteronômio capítulo 8. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos então veja, havia um propósito, para te humilhar, para te provar, mais uma vez o propósito, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, havia um propósito nessa jornada de 40 anos. Deus queria ver e manifestar uma vez o que havia no coração das pessoas, e Deus queria, então, provar eles nessa circunstância. E o texto continua: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, mais uma vez propósito, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, verso 3. Então veja, humilhações. Você já se sentiu humilhado, humilhada ultimamente, e isso tem afetado as suas emoções? Ou fome, já passou por privações e não soube entender por que isso precisa acontecer na vida da pessoa? Deus queria nos ensinar uma lição através disto. É muito importante conhecer isto. Mas ele também provê a solução. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Então, Deus age com propósito, sempre para o nosso bem. A nossa tendência é
tentar tirar todos os obstáculos da frente. Mas Deus pode ter outros planos. Deus pode colocar obstáculos na nossa frente para atingir o objetivo que Ele tem com a nossa vida. Os israelitas, quando estavam na jornada lá no deserto para a terra de Canaã, enfrentaram muitos obstáculos. E Deus colocou obstáculos de propósito para ver como é que era a reação do povo e para atingir o seu alvo com eles. Uma certa mãe ligou para seu filho piloto e disse: filho, estou apavorada. O tempo é terrível, muito escuro, vento e muita chuva. Estou preocupado com você. E o filho lá do avião respondeu: aqui em cima o sol sempre brilha, não se preocupa comigo. Ele estava vendo a situação da perspectiva superior. E quando nós podemos olhar as situações de uma perspectiva divina, então vamos ver que tudo está normal, está dentro daquilo que Deus planejou para a nossa vida. Vamos ver exemplos disso. Quando lemos na Bíblia, Daniel capítulo 3, a respeito dos 3 amigos de Daniel lançados na fornalha de fogo, vemos isso como algo terrível. Mas, quando olhamos da perspectiva divina, a situação fica diferente. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, Nabucodonosor estava querendo se vingar de 3 jovens que não queriam se submeter à sua lei, mas acabou glorificando a Deus. Então, essa experiência era necessária para Deus atingir o seu propósito. Então, não era mais uma tragédia, mas era uma provisão divina dentro do plano de Deus. Ou quando nós lemos João capítulo 8, que trata da cura de um cego de nascença. Lemos a respeito desse acontecimento. E os seus discípulos de Jesus lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Dentro da perspectiva humana, este homem foi amaldiçoado por Deus. Era a crença entre eles que quando o homem nascesse cego, ele tinha cometido algum delito já no ventre materno, ou seus pais pecaram. Então, os próprios discípulos viram nisso uma maldição. Mas Jesus disse: não é uma maldição, mas ele vai ser usado para manifestar as obras de Deus, uma perspectiva divina completamente diferente. Então, Deus prova, mas Deus também provê a solução. A Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, tempo de nascer, tempo de alegria. Tempo de morrer, tempo de tristeza. Então, em tudo existe um propósito divino. Deus fala através de Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis com todo o vosso coração. Então veja, os pensamentos de Deus são de paz. Mesmo quando se está passando por injustiça, Deus ainda tem um plano de paz para a sua vida, para dar o fim que Ele deseja. Um segundo motivo porque temos dificuldade de aceitar situações difíceis é a não aceitação do propósito de Deus para a nossa vida. Lemos em Ezequiel 18, dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora a casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos tortuosos. Você já falou alguma vez, isso não é justo? Realmente muitas situações são injustas, mas o caminho do Senhor é direito. Ele vai atingir o alvo que Ele quer.
Os hebreus não concordaram com o propósito de Deus lá no deserto. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:10, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo deserto. Como nós estamos inclinados a murmurar em tempos difíceis e não conseguimos ver que Deus vai atingir o seu objetivo na nossa vida. O profeta Abacuque murmurou: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te em violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Abacuque 1, 2 e 3. Então, Abacuque estava tremendamente frustrado e descontente com Deus. Por que estou orando, o Senhor não está fazendo nada? Por que estou vendo tanta injustiça e Deus não está tomando providência? Porém, Deus tinha o seu propósito. Depois, Abacuque não concordou com a forma como Deus iria lidar com os judeus pecadores. E depois ele compreendeu finalmente que o propósito de Deus era um avivamento em Israel. E finalmente ele termina o seu livro dando glória a Deus em qualquer situação. Então sempre devemos lembrar, mesmo na injustiça, Deus está ciente, Ele tem um propósito com tudo o que acontece. Já também passou por tempos difíceis, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, ela não vem, e cavam em procura dela mais do que os de tesouros ocultos. E depois ele continua: porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Então ele achava, por que Deus permite isso, permite aquilo? Por que Deus permite o homem nascer e depois passar por grande dificuldade? Mais tarde vemos a bênção de Deus sobre a sua vida, e sem dúvida o livro de Jó tem sido um conforto para milhares e milhares de pessoas. Deus tem um propósito em tudo. Mas, para atingir esse propósito, muitas vezes vamos passar por tempos bem difíceis na nossa vida. Então, não compreendemos o propósito do Senhor e não aceitamos o caminho dele. Isso faz com que as dificuldades vão ser muito maiores na nossa vida. Por exemplo, quando vamos passar por luto, perda de entes queridos, é muito difícil aceitar. Sei isso por experiência, porém, Deus sabe o que faz. A Bíblia diz em Jó capítulo 14, versículo, que Deus já determinou os nossos dias e os meses pelos quais vamos passar. Existe um plano de Deus atrás de tudo. O terceiro motivo é a descrença do poder de Deus para solucionar o problema, e isso nos faz, então, passar por tempos muito difíceis. O povo de Israel estava numa situação dessa diversas vezes. E disseram a Moisés: não havia sepulcros do Egito para nos tirar de lá, para que moramos nesse deserto. Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Então eles estavam próximos ao Mar Vermelho, perseguidos pelo exército egípcio, e não viam mais saída nenhuma. Achavam, agora vamos ser mortos. Não acreditavam no poder de Deus para os livrar dessa situação. E Moisés disse: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então eles passaram em seco pelo Mar Vermelho. Mas tantas vezes nós achamos, agora não tem mais solução. A Bíblia nos mostra sobre Davi também chegando nessa situação. Ele havia sido ungido rei, tinha promessas de se tornar rei, mas quando estava sendo perseguido por Saul, ele diz: mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E ele achava, agora não tem mais jeito. Você já chegou numa situação em que pensou a mesma coisa, agora não tem mais jeito? No entanto, mais tarde ele se tornou rei e governou durante 40 anos sobre o povo de Israel. Nós lemos na Bíblia sobre Jeremias: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Quer dizer, ele pensava, agora não tem mais solução nenhuma. Pereceu a sua esperança no Senhor.
é quando nós achamos que Deus não tem mais poder para salvar, então, evidentemente, a depressão vai ser muito mais profunda. Mas em cada situação, Deus mostrou, sim, eu tenho poder para ajudar. Eu me lembro sempre de novo de episódios que aconteceram na guerra de Yom Kippur, lá em Israel. Havia uma situação em que sobraram apenas 3 tanques de Israel nas colinas de Golã. E do lado sírio vinham 300 tanques para combater esses 3 tanques lá. E, para surpresa de todos, de repente, esses 300 tanques deram ré e voltaram. E Israel ganhou a guerra. Quando mais tarde aquele comandante sírio foi interrogado, por que você voltou para trás? Ele disse, nós vimos de repente uma multidão de anjos em cima dos tanques de Israel e uma mão de Deus descendo do céu e nos mostrando que é para voltar para trás. Nós não podíamos lutar contra Deus. Deus tem recursos, em qualquer situação Deus pode ajudar e socorrer. Mas muitas vezes a nossa tendência é pensar, agora não tem mais saída. A Bíblia diz em Jeremias 32, 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? E a resposta óbvia é não, não há. E Salmo 34, 6 nos diz, clamou esse pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Quando estamos em situação de angústia, de depressão, de ansiedade e assim por diante, podemos saber, nós temos um Deus que pode nos salvar de toda a angústia. E nos próximos estudos, queremos entrar em algumas áreas específicas, como, por exemplo, ansiedade, depressão e assim por diante. E vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre situações desse tipo. Tem algum desses problemas? Não conheço o propósito de Deus? Tem dificuldade de aceitar o propósito de Deus? Tem descrença no poder de Deus? É muito importante que cada um de nós se examine a si mesmo. Como lidar com seus sentimentos e suas emoções? Queremos orar sobre isso e queremos continuar com esse tema no próximo estudo. Muito obrigado por ter assistido a essa meditação e que Deus possa nos abençoar e edificar a nossa vida para a sua honra e glória. Amém.